A gente vai fazer um comparativo entre sequências diretamente e inversamente proporcionais, para que fiquem bem claras as características de cada uma delas, para que depois a gente consiga resolver então os problemas que envolvem divisão em partes diretamente ou inversamente proporcionais de forma coerente, enfim, que fique claro, tá bom? A gente vai começar com esse exemplo aqui. É uma impressora que consegue imprimir 40 bonecos em 2 horas, 60 bonecos em 3 horas e 80 bonecos em 4 horas. Então, a gente colocou esses dados na forma de uma tabelinha, que daí a gente enxerga direitinho as duas sequências, né? As duas listas de dados para cada grandeza. A primeira grandeza é horas, né? Então, eu tenho a sequência 2, 3 e 4. A segunda sequência envolve a quantidade de bonecos, 40, 60 e 80. A primeira coisa que se observa aqui, gente, ó, é que as duas sequências estão aumentando, ó, de cima para baixo. A primeira aqui, ó, de 2 indo para 3, indo para 4, ela não está aumentando de cima para baixo? Pois a outra também aumenta, ou seja, quanto mais horas a máquina fica trabalhando, mais bonecos ela produz. Mas não é que as duas aumentem de qualquer jeito, elas aumentam na mesma proporção. O que quer dizer isso? Quer dizer que se uma grandeza dobra, ó, gente, a outra dobra também, quando eu tomo os termos correspondentes, né? Se de 2 para 4 dobrou, ó, eu multipliquei por 2, obrigatoriamente o 40, que é correspondente ao 2, quando eu multiplico por 2, dá esse 80 aqui de baixo. Ó. Ou seja, os termos correspondentes também ficam multiplicados por 2. Se eu quisesse que aqui fosse um 12, ó, como é que eu poderia descobrir? Ah, de 3 para 12 eu não multipliquei por 4? Então, eu vou pegar o termo correspondente ao 3, que é o 60, e também vou multiplicar por 4. Ó. 4 vezes 60 dá 240. Ah, e se fosse 20? Em 20 horas, quantos bonecos essa máquina produz? Bom, posso chegar no 20 vindo lá do 2 e multiplicando por 10, ou vindo do 4 aqui e multiplicando por 5. Se eu pegar o 4 e multiplicar por 5, eu chego em 20. Então, eu pego o termo correspondente, que é o 4, que é 80, e também multiplico por 5, ó. Vai dar 400, né? Ah, eu poderia ainda diminuir aqui, ó, não importa, a sequência não tem que estar sempre aumentando, gente. É o comportamento dos dois lados que tem que ser igual. Quando uma multiplica por 2, os termos correspondentes multiplicam por 2. Quando os termos de uma sequência ficam multiplicados por 5, os correspondentes na outra sequência também multiplicam por 5. E poderia acontecer aqui, ó, do 20 para o 10, dividiu por 2. O que acontece do lado de cá? Se a máquina vai trabalhar metade do tempo, ela vai produzir a metade da quantidade de bonecos, não é? Se em 20 horas ela fazia 400 bonecos, em 10 horas ela vai fazer 200 bonecos. Então, também ficou dividido por 2, ó. Obteve o mesmo comportamento, ok? Isso quer dizer, então, que as duas sequências estão crescendo na mesma proporção. Ou, nesse caso aqui, diminuiu de 20 para 10 na mesma proporção. Aconteceu a mesma coisa dos dois lados. Então, isso caracteriza sequências diretamente proporcionais. Ou as duas sequências crescem, ou as duas decrescem. Mas isso não acontece de qualquer jeito, aleatoriamente. Acontecem na mesma proporção. Quando uma sequência dobra, quando os termos de uma sequência dobram, os termos correspondentes da outra sequência dobram também. Só que às vezes esses valores que são dados aqui na tabela, gente, são valores difíceis, né? Imagina que eu quisesse chegar aqui, sei lá, num tá, para chegar num 9, eu até tenho 13. Imagina que eu só tenho o 2 e o 4 aqui, ó, e eu quero chegar num 9, né? Em 9 horas. Né? Ficaria mais difícil de achar. Dá para achar, vou ter que multiplicar por número decimal. Mas tem um jeito bem fácil de a gente achar o fator de proporcionalidade. Né? O que é o fator ou a razão de proporcionalidade? É um mesmo. É o número que se obtém, gente, quando a gente divide os termos correspondentes. Ó. Observe que se eu dividir o 2 para 40, o primeiro termo de uma sequência com o primeiro termo de uma sequência, se eu dividir o segundo termo da primeira sequência pelo segundo termo da segunda sequência, e assim por diante, ó, 4 para 80 e assim por diante, isso aqui simplificando, ó, isso aqui é 1 sobre 20, isso aqui simplificando também é 1 sobre 20, então esses dois são iguais, isso aqui também é 1 sobre 20, então esses dois também iguais. Então, como isso tudo está dando 1 sobre 20, eu digo que esse 1 sobre 20 aqui, ó, é a constante de proporcionalidade, ou a razão de proporcionalidade, ou fator, tanto faz. Tem vários nomes, ok? O que quer dizer esse 1 sobre 20? Quer dizer que a primeira sequência é 1/20 da segunda.
Ou que a segunda sequência, que é a quantidade de bonecos, é 20 vezes a primeira. Então, quer dizer que para eu achar a quantidade de bonecos, não importa o valor que esteja na coluna horas, é só multiplicar por 20. Se aqui for um 5, ó, eu vou multiplicar por 20. Quanto que dá 5 vezes 20? Dá 100. Ah, poderia ter analisado aqui também, daqui para cá dividiu por 4, ou daqui para cá dividiu por 2, aqui dividiu por 2 também, né? É apenas um outro caminho. Então, se perguntar qual é o fator de proporcionalidade, eu tenho que dividir os termos correspondentes e dar sempre o mesmo valor, ó, gente. Então, a gente pode pegar e fazer um resuminho assim, sequências diretamente proporcionais, né? A gente tinha escrito lá em cima, ó, ou as duas aumentam ou as duas diminuem, só que eu divido os termos correspondentes e acho o K, que é a constante de proporcionalidade. Ou, se eu só quero verificar se elas são diretamente proporcionais, eu verifico se quando uma grandeza dobra, a outra dobra também. Se quando uma triplica, a outra triplica também. Ou se quando uma cai pela metade, a outra cai pela metade também. Tem que ter o mesmo comportamento dos dois lados, ok? Claro que poderia ter o caso, gente, de eu ter duas sequências que crescem, mas não crescem na mesma proporção, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagine que eu tenho uma filha, tá? Que quando ela tinha 4 anos, ela tinha 17 quilos. Só que hoje ela tá com 8 anos e eu pesei ela tá com 30 quilos. É verdade que a sequência anos cresceu, a de 4 para 8 cresceu. À medida que os anos passam, é verdade que nesse caso aqui, né, é verdade que o peso dela também cresceu, mas não cresceu na mesma proporção, gente. Porque a idade dela dobrou, mas o peso dela não dobrou. Não é verdade que quando dobra a idade de uma pessoa, obrigatoriamente dobra o peso dela. Então, nesse caso, essas duas grandezas, anos e massa aqui, ó, não tem proporcionalidade. São grandezas sem proporcionalidade ou não proporcionais, tá? Então, só dizer que as duas sequências crescem ou que as duas decrescem não é suficiente para dizer que são diretamente proporcionais. Elas têm que crescer ou decrescer na mesma proporção. Eu tenho que verificar se quando os valores de uma sequência dobram, se os outros dobram também. Ou para qualquer outro valor. Enfim, tem que ter o mesmo comportamento. Tá? Agora, quando que duas sequências são inversamente proporcionais? Observem esse exemplo aqui de um prêmio que foi dividido entre uma certa quantidade de ganhadores. O prêmio era de 10 mil, tá? O prêmio de 10 mil, se só uma pessoa ganhou, ele vai ganhar os 10 mil. Mas se duas pessoas ganharem, cada uma ganha 5 mil. E assim por diante. Primeira coisa que eu observo olhando essas duas sequências, a de ganhadores e a do valor que cada um ganha, é que a primeira sequência aumentou, ou seja, eu percebo que à medida que aumentam a quantidade de ganhadores, diminui o quanto cada um ganha. Não são palavras contrárias, ó. Quanto mais ganhadores, menor é o prêmio. Então existe uma relação inversa aqui entre a quantidade de ganhadores e o prêmio que cada um ganha, né? Então, mas não basta só que, para ser sequências inversamente proporcionais, não basta só que uma sequência aumente e a outra diminua. E isso tem que ocorrer na mesma proporção. Na verdade, tem que ocorrer na proporção inversa. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando uma sequência dobra, aqui de 1 para 2 dobrou, a outra fica dividida por 2. Ó. Dividir por 2 não é o inverso de multiplicar por 2? Porque dividir por 2 é o mesmo também que multiplicar por 1 meio, ó, gente. 1 meio é o inverso do 2, né? Aqui, ó, de 2 para 4 não multiplicou por 2? O que eu observo? Que de 5 para 2.500 ficou dividido por 2. Então, elas têm comportamentos inversos. Quando uma dobra, a outra cai pela metade. Quando uma triplica, a outra cai pela terça parte. Ou quando uma quintuplica, vou multiplicar aqui ó, por 5. Se eu pegar o 2 e multiplicar por 5, ó, eu vou chegar em 10. O que eu espero que aconteça aqui com os termos correspondentes? Vão ficar divididos por 5, ó. Né? Cada um vai ganhar 1.000 se forem 10 ganhadores. Primeira de 10 mil, então faz sentido, né? Bom, só que do lado de lá, quando a gente olhou sequências diretamente proporcionais, a gente viu que para achar o fator de proporcionalidade, eu dividia os termos. Agora, se eu quiser achar o fator de proporcionalidade, eu vou ter que fazer o inverso de dividir. Quem é o inverso da divisão? Não é a multiplicação? Então, quando eu multiplico aqui o primeiro termo pelo primeiro, o segundo termo pelo segundo, o
o terceiro termo pelo terceiro, quarto, e assim por diante, sempre tem que dar o mesmo valor. E esse valor igual que dá é a constante de proporcionalidade. Então, ó, 1 vezes o 10.000 dá 10.000. Isso é a mesma coisa que 2 vezes os 5.000, que é a mesma coisa que o 4 vezes o 2.500, e isso é o K, esse é o K, que nesse caso é 10.000, tá? Ou seja, se eu quiser achar qualquer valor aqui na segunda coluna, né, basta que eu pegue o valor da primeira coluna, né, que eu pegue o valor de 10.000, que é a constante, e divida pelo número de ganhadores. Né? É pegar o 10.000, que é o prêmio, e dividir pela quantidade de ganhadores. Ok? Mas o que tem que ficar aqui, gente, é isso. Ó. Então, para achar o fator de proporcionalidade para sequências inversamente proporcionais, eu tenho que multiplicar. Tá? Para sequências diretamente proporcionais, eu tenho que dividir. Ó, os dois começam com di. Diretamente proporcionais, eu divido os termos correspondentes. Inversamente proporcionais, eu multiplico. A gente vai precisar disso para resolver os problemas mais adiante. Tá? E eu não vou poder ficar revisando por que multiplica e por que divide. Para isso que eu fiz esse vídeo aqui. Tá bom?